Bom dia, gente, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Jesus. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre digo aqui que é um privilégio. É um privilégio poder me reunir com vocês, estar aqui nessa live falando sobre Jesus, tá? Então, é o seguinte, eu quero orar por você, tá? Você que entrou aqui agora, eu vou deixar aí alguns minutinhos para você compartilhar essa live com alguém, compartilhar essa live com algum amigo seu, tá? Aqui no Instagram você pode fazer isso mesmo, você clica nesse aviãozinho aqui e você envia essa live aí para os seus amigos aí do Instagram, enquanto nós já nos preparamos para esse momento tão precioso que é o partilhar da palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes, capítulo de número 12. Um tema tão central e um texto tão importante das Sagradas Escrituras. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 1. A gente vai decorrer sobre o texto e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito incrível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 12, eu vou ler o verso número 8. E aqui a gente começa uma linha de raciocínio, tá? O verso 8 diz assim: de vaidade a vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Gente, o texto de Eclesiastes. Antes de eu orar por você, eu vou baixar esse fundo musical aqui que... Se você é músico e prega, o fundo musical te atrapalha, mas a gente tenta focar. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui participando dessa live, que ainda vai participar. Espírito Santo, que seja esse um tempo de muito aprendizado, um tempo de alinhamento e de mover do Senhor. Eu oro por um destravar emocional, espiritual, e que essas pessoas possam se conectar novamente contigo. As pessoas possam se conectar de uma forma pura, simples e poderosa com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é o seguinte... Eclesiastes 12, eu li o verso de número 8, que diz assim: de vaidade em vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E esse, querendo ou não, é um dos temas centrais de Eclesiastes. Bom, pra gente conversar aqui um pouco, se você, talvez você conheça ou já tenha ouvido falar de um psiquiatra chamado Augusto Cury. Ele fala sobre o livro de Eclesiastes, e aí ele é cristão, e ele diz algo que me chama a atenção, que é Eclesiastes, quando Salomão escreve, ele está vivendo uma profunda angústia, ele está vivendo um estágio profundo de depressão, e ele está muito entristecido. Para quem não sabe, Eclesiastes ele foi escrito na velhice, já em um tempo mais velho de que Salomão escreve. Ele já estava velho nesse tempo. E ele começa então a contar as experiências que ele teve no decorrer da vida. Então você vai vendo os estágios da vida de Salomão. Ele escreve o livro de Provérbios, que na verdade a Bíblia diz que ele escreve o livro de Provérbios. Ele escreve o livro de Provérbios e aí a Bíblia diz assim que, se a gente analisar então a história, ele começa a colocar vários pontos, várias sabedorias ali, e ele não era tão velho. Só que quando ele escreve Eclesiastes, ele está vivendo já na sua velhice. E o que me chama muita atenção, mas muita atenção, é que, cara, é um livro de extrema e profunda sabedoria. Eu acredito que todo mundo deveria se aprofundar em ler Eclesiastes. Eu vou colocar alguns pontos aqui para que você entenda isso de forma simples.
Se a gente voltar lá atrás, Eclesiastes, lá no capítulo 5, Salomão diz assim: não se apresse. Ó, ele diz assim, ó, quando entrar na casa do Senhor teu Deus, não se apresse em falar palavra alguma. Cara, isso foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. Ele disse assim, não se apresse em pronunciar palavras alguma. Aí você vai dizer assim, Kennedy, eu vou colocar isso para os nossos dias, para o culto. Kennedy, eu vou para o culto e eu tenho que adorar, né? Mas a Bíblia nunca disse, quer dizer, ela diz, mas não disse que é somente isso. Olha que interessante. Salomão diz, não se apresse em pronunciar palavra alguma quando você entrar na casa do Senhor teu Deus. E aí alguém, quando eu li esse texto, eu pensei, cara, mas eu tenho que adorar quando eu vou pro culto. Beleza, eu tenho que adorar quando eu vou pro culto. Mas quem disse que adoração é somente quando eu abro a boca e canto, quando eu abro a boca e, sei lá, quando eu falo glória a Deus, aleluia. Por que tem que ser só assim? E talvez a maior adoração que você possa prestar para Jesus nos seus dias, nesse momento, é não falar nada, sabe? É realmente ficar quieto. Porque adoração não é por aquilo que eu estou só falando, ou pelo aquilo que eu faço. Por levantar as mãos, por gritar no culto. Mas adoração também tem a ver. Por favor, tome nota disso. A adoração tem a ver com a vida e não somente com o culto. Então eu posso ir no culto e cantar, eu posso ir no culto e render glórias ao nome do Senhor. Mas quando sair a minha vida, não ter adoração. Então, quando Salomão diz, não se apresse em pronunciar palavra alguma, ele está falando, preste atenção no que você está falando. Preste atenção no que você está cantando. Só que não só isso. Tente ouvir mais Deus e falar menos. Porque nós temos um mal, que é achar que a adoração ela está vinculada somente a aquilo que eu canto. Mas na verdade a adoração foi criada muito antes da música. A música nem existia quando a adoração já existia. A Bíblia diz que os anjos clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Ao dizer isso, não existia canção, existia palavras. E eles diziam uns para os outros que Deus era santo e que tudo estava cheio da sua glória. E então a Bíblia diz que foi se criado um anjo, que nele existiam as obras dos pífaros e tambores. E então a música começou a existir. A música passou a existir, mas a adoração existia muito antes da música. Isso quer dizer que se um dia a música acabar, a adoração nunca acaba, porque a adoração é vida, não somente música e não somente palavras. Por que eu estou firmando o ponto da adoração? Por duas coisas. A primeira coisa é que Eclesiastes, capítulo 12, Salomão está dando um dos maiores ensinamentos da vida dele. Um dos maiores ensinamentos da vida do apóstolo Paulo, ó, da vida de Salomão é: viva intensamente. Viva intensamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso século nós temos um problema, que é as pessoas não estão vivendo. As pessoas não vivem. As pessoas simplesmente estão deixando a vida passar. Elas vivem no conto elas vivem em um conto que é: eu acordo cedo, eu trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para os meus cursos, mas eu não estou vivendo. Eu estou deixando alguma coisa me levar. Mas esta coisa que me leva não é a verdade, não é a vida. Esta coisa que me leva é um sistema que um sistema que me bloqueia em vivência. É um sistema que não me traz vida. Entende? Aqui, ó, a Mini mandou aqui, cara, sensacional isso. Viva intensamente e intencionalmente. Cara, existe uma coisa, e ele fala sobre isso. Primeiro ele começa dizendo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Porque o teu Criador é vida. Sem o teu Criador não existiria vida em ti. Então, por que as pessoas não vivem hoje? Por que as pessoas não estão desfrutando da vida? As pessoas não desfrutam da vida
porque elas não lembram do Criador. As pessoas abandonam o Criador, elas não se conectam com Ele. Então, por abandonar o Criador, não existe vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecados, em caminho da perdição eterna. Eu amo esse texto, porque é como se Deus estivesse dizendo: você sem mim está morto. Você sem mim não tem vida. Então hoje o Senhor dá uma direção para a nossa vida e Ele diz: eu não quero que você somente deixe que as coisas te levem. Eu não quero que você gire em torno de trabalhar para comer e comer para trabalhar. Eu quero que você gire em torno de vida. Que você gire em torno de vida. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim, olha, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos seus escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E aí ele diz assim: ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. E olha que interessante. Esta árvore produz fruto no tempo certo, as folhas não murcham. Por quê? Porque ela está plantada junto ao ribeiro. Quer dizer, as folhas da árvore não murcham porque ela tem vida, ela não está secando. Ela tem vida. Mas a vida é transcendente, a vida não está presa ao corpo. Cara, isso aqui é um dos maiores códigos e revelações que você pode anotar para a sua vida. A vida que Deus deu não está presa à minha carcaça, ao meu corpo aqui, ó, à minha pele. A vida que Deus me deu é transcendente. É por isso que a Bíblia diz de vida eterna. Porque sem Deus não existe vida. É simplesmente um sopro. Salomão fala sobre isso, que a vida sem Deus, a vida do homem sem Deus, ela é um sopro. Você precisa entender o que Salomão diz. A vida do homem sem Deus, ela é um sopro. Eu sopro aqui agora, mas já acaba, isso some. Entende? É como a xícara de café que eu tomo. Eu coloco café, eu tomo café e ele acaba. Por quê? Porque ele não tem a fonte. Entende? Ele não tem a fonte. O café que está na minha xícara não tem fonte. Ele só existe aquilo. A vida do homem sem Deus é como um café na xícara. Não tem a fonte. Não tem aonde ele produz isso. É como a água. A água em um rio sem a fonte, a água vai secar. Ela vai acabar. Por quê? Porque não tem aonde estar produzindo. Não tem aonde estar gerando vida. Entende isso, pelo amor de Jesus? Quando eu digo para você, quando o homem está sem Deus, a vida ela se desvanece, a vida para de existir. Olha que interessante. Eu vou repetir para você uma frase que diz: nós somos instantes e num instante não somos mais. Eu peço que você anote isso. Peço que você anote isso. Nós somos instantes e em um instante não somos mais. Por quê? Quando eu digo que nós somos instantes e de repente em apenas um instante nós não somos mais, quer dizer que uma hora essa história acaba. Uma hora essa história acaba. As pessoas no decorrer da história, elas quiseram algo muito importante, que é, e hoje isso tem voltado muito à tona, né, no nosso tempo, mas as pessoas começaram a escrever incansavelmente. Elas começaram a escrever porque elas queriam tanto escrever livros, porque era uma forma de comunicação muito importante, e outra, elas queriam ficar vivas mesmo depois de mortas. As pessoas mais influentes da história queriam estar vivas mesmo depois de morrerem. Por quê?
porque elas entendiam que a sua vida valia a pena e que elas eram tão felizes que de fato elas queriam que todas as pessoas do mundo fossem como elas eram, que as pessoas vivessem aquilo. Então, por exemplo, hoje, se você falar assim, eu vou ouvir as músicas novas que foram lançadas, vou falar do meio gospel. Se você for ouvir as músicas lançadas agora, você vai ter um sério problema. Que vai ter tanta música que lançou somente essa semana, que, cara, você vai ficar doido. Você vai passar o fim de semana tentando ouvir músicas novas que foi lançado somente essa semana e você não vai conseguir. Por que não? Porque somente nessa semana, aqui no Brasil, foram lançadas tantas músicas. Você sabe por quê? Porque as pessoas querem que a vida delas não sejam inútil e banal. Elas querem que a vida delas possa influenciar a vida de alguém. Elas querem viver a vida intensamente. Elas querem que, mesmo depois que elas morrerem, elas possam, então, um dia ser lembrado por uma canção. Eu vou te citar uma coisa. O cantor Mauro Henrique, quando ele estava na banda Guilherme de Sá, nossa, fiz uma bagunça. O cantor Mauro Henrique, quando estava cantando no Oficina G3, o cantor Mauro Henrique, quando estava cantando no Oficina G3, ele fez uma música chamada Descanso. Essa música foi em homenagem à ex-mulher dele que morreu de câncer. E ele escreveu essa música com a mulher dele enquanto ele estava no hospital, junto com ela. E a música diz, né? Posso descansar em ti, pois você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve estarei. Isso me choca bastante. Porque não é simplesmente uma frase, não é simplesmente uma citação de um texto bíblico, mas é um texto vivido. Ela disse para ele assim, que ele não deveria ficar triste se ela morresse naquele momento. Porque então aquilo que ela escreveu, eu posso descansar em ti, então realmente aquilo iria acontecer. Que se ela morresse, ela estaria descansando em Deus. Você precisa entender que quando a vida aqui acabar, quando a vida aqui acabar, você estará descansando em Deus. Isso quer dizer que a vida aqui é ruim? Não, isso quer dizer que você vai viver tudo que está vivendo aqui, porque uma hora o descanso vem. Você vai aproveitar isso, você vai viver isso aqui, você vai transbordar a sua vida, você vai viver intensamente. Eu não consigo mais olhar e eu não consigo entender como que as pessoas acordam de manhã cedo e as pessoas acordam infelizes. Eu não consigo entender como que as pessoas acordam com uma pressão tão grande chamada depressão. Nunca na história se imaginou que a maior doença da humanidade fosse a angústia. Você precisa entender que hoje o que você mais precisa lutar não é para você ir trabalhar, é você ter que lutar contra si mesmo. Porque existe um mal que está aterrorizando a humanidade. As pessoas têm medo olha que interessante, cara. Anota isso aí. As pessoas têm medo de serem felizes. Com isso, elas estão se tornando medrosas e depressivas. Entenda uma coisa, que todas as vezes que eu negligencio, todas as vezes que eu estou dizendo não para minha origem e para a felicidade, todas as vezes que eu estou dizendo não para aquilo que Deus tem para mim, eu estou dizendo sim para a angústia, estou dizendo sim para a tristeza. Todas as vezes que eu estou renunciando aquilo que Deus planejou para mim antes da fundação do mundo, eu estou dizendo, eu não quero viver bem, eu quero viver a minha vida da forma mais desgraçada possível. Eu quero viver a minha vida da pior forma possível. Por quê? Porque eu estou dizendo não para aquilo que eu nasci para ser. Entenda uma coisa, eu estou gravando esse celular com um iPhone e eu entendi uma coisa, que cara, todas as vezes que eu pego esse celular e que ele não funciona, eu estou dizendo para ele assim, cara, você não está cumprindo o propósito que você nasceu para cumprir. Você foi criado para ser algo bom, você foi criado para facilitar a minha vida, mas você está me atrapalhando. É por isso que você se tornou obsoleto. Agora eu vou trocar de celular. Por quê? Por que eu estou fazendo isso?
porque algo aqui já não serve para mim. Todas as vezes que você não vive o que você foi criado para viver, automaticamente você se torna obsoleto, você se torna velho, inútil, fútil, desprezível, porque você não viveu aquilo que é para você viver. Kennedy, o que eu posso fazer então para que de alguma forma isso desperte dentro de mim? O que eu preciso fazer? Cara, você precisa fazer o que Salomão disse. Não é possível, você tem aqui na sua mão escrito as maiores sabedorias de um homem mais sábio da história. Não é possível. Entenda uma coisa, o homem mais sábio da história da humanidade, ele disse aqui: lembra-te do teu Criador. Lembra-te, melhor dizendo, lembra-te dos teus criadores no dia da tua mocidade. No dia da tua juventude, lembra-te daqueles que te criou. Lembra. Entende isso aqui? Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, é porque isso aqui são livros que vocês não gostam de ler. Por que as pessoas não gostam de ler? Livro como Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias, livro de Jó. Por que as pessoas não leem livro como estes? Porque isso aqui é sabedoria. Isso aqui não te traz motivação. Você não vê Salomão dizendo assim... Gente, entenda o que eu estou dizendo. Você não vê Salomão dizendo assim: coloca sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas você vê Salomão dizendo: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde os mandamentos. Kennedy, qual que é a diferença? A diferença, eu não estou dizendo que Salomão foi mais inspirado do que Jesus ou foi mais inspirado do que Paulo. Nada a ver. Eu estou dizendo é que nós interpretamos de forma errada. Porque é muito legal eu trazer um texto motivacional pra gente, sabe? É muito legal eu chorar numa live, trazer um texto pra gente falar assim: cara, deixa isso transbordar na tua vida, mas você precisa entender a origem disso. Entenda uma coisa, cara. Você que gosta de palestras motivacionais, entenda uma coisa. Palestra motivacional, mano, isso aqui é comprovado, tá? Ela pode te motivar em apenas 32 minutos. Acabou os 32 minutos da tua motivação, você nunca mais será motivado. Porque você não entendeu a origem. E eu estou te revelando a origem, que é: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Kennedy, eu quero transbordar. Então lembra-te do teu Criador. Kennedy, eu quero fazer uma faculdade, mas nada dá certo. Então lembra-te do teu Criador. Eu tratei um caso essa semana que uma moça falou pra mim assim: cara, olha, eu tenho que fazer isso, eu estou tô vivendo um tempo de pressão, eu preciso tomar decisão. E eu acompanhei durante 4 dias isso. No final eu disse pra ela: cara, eu pirei a cabeça, eu vou começar a orar agora de uma forma intensa, eu vou batalhar no mundo espiritual, mas entenda uma coisa: você precisa lembrar do teu Criador. E o que é importante é que você desperte a tua identidade para resolver os problemas. Cara, eu entendo de forma muito clara, isso aqui é uma palavra profética, que eu entendo de forma muito clara que Deus está destravando pessoas aqui para dizer assim: chegou a hora de você viver o ano mais importante da tua vida. Chegou a hora de você fazer o ano de 2020 ser o ano mais importante da tua história, brother. Chegou a hora de você viver o ano mais intenso e o ano mais incrível, mais extraordinário da tua vida. Kennedy, mas cara, nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo onde que pessoas foram mandadas embora dos seus empregos. Cara, talvez você ser mandado embora do teu emprego foi um livramento de Deus para sua vida, para você virar um empresário. Eu não sei o que Deus tem, eu sei que quando você entender
que você precisa acordar de manhã cedo e fazer os seus dias ser um dia extraordinário, você então não vai depender da aprovação de ninguém. Você não vai depender da minha aprovação, você não vai depender da aprovação dos seus líderes de célula, você não vai depender da aprovação do Elan, você não vai depender da aprovação do seu patrão, você não vai depender. Por quê? Porque aqueles que são felizes, aqueles que são bem-aventurados, eles não dependem da aprovação de ninguém. Ele não anda no conselho dos ímpios, diz o texto. O texto diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Alguém me diz: o ímpio é que não serve a Deus. Besteira eu dizer isso. Besteira eu falar, eu vou me corrigir. Todo mundo acha que o ímpio é aquele que não vai para a igreja. Mas na verdade o ímpio pode ser a pessoa que tenta dominar a tua vida e Deus te chamou para ser livre. E cara, eu nem sei quanto tempo falta aqui, eu tô mais tirado que tudo. Deixa se Deus quiser. É interessante nós passarmos para um novo estágio, cara. É interessante hoje aqui, gente, você passar para um novo estágio. Isso aqui é uma decisão na tua vida agora. Essa live, esse momento, o último capítulo de Eclesiastes é um destravar, é a passagem para um novo ciclo na tua vida. É Deus dizendo para você: seguinte, eu quero mudar a tua vida de uma forma extraordinária. Para isso, você precisa destravar. Você precisa, só uma coisa, dizer: Jesus, eu quero deixar tudo aquilo que não é do Senhor para minha vida. Eu quero me afastar das minhas amizades. Eu quero me afastar das minhas redes de relacionamento. Eu quero parar de viver uma vida medíocre, pequena. Não dá, mano. Não dá. Um grande escritor brasileiro disse uma frase que eu amo muito: a vida é muito curta para ser pequena. Basta que ela curta seja para que eu possa pequená-la de algum modo. Olha que interessante. A vida é muito curta para ser pequena. Vou repetir. A vida é muito curta para ser pequena. Olha, chega bem perto aqui. Vou te falar uma coisa. Alguns anos atrás, a média de vida, e ainda hoje isso está acontecendo, né? A média de vida do brasileiro de 75 anos. Hoje aumentou um pouco. 75 anos. Se você dorme 8 horas por dia, eu acho isso, cara, um absurdo. Se você dormir 8 horas por dia, quando você completar 75 anos, você vai ter passado 25 anos da sua vida dormindo. Sabe o que você fez quando você completar 25 anos? Ou quando você completar 75 anos da sua vida? E se você é uma pessoa que dorme 8 horas por dia, sabe o que você fez com a sua vida? Você jogou 25 anos da sua vida fora, no lixo. Kennedy, eu preciso dormir 8 horas por dia. Bom, você precisa entender uma coisa. Ou você dorme 8 horas por dia, ou você vive 25 anos da sua vida. Eu ouvi uma frase que me chocou muito. Você dorme muito, porque a sua vida acordado é horrível. É horrível. Por que as pessoas gostam de ficar nas casas? Por que as pessoas gostam de ligar a televisão? Gostam de assistir Netflix? Gostam de assistir YouTube, que é a nova televisão da nossa era? Por quê? Por que as pessoas gostam tanto disso? Por que as pessoas gostam tanto de ver os stories das outras pessoas? Cara, posso te falar uma coisa, gente? Isso aqui não é por aquilo que eu tô achando. Isso aqui é por aquilo que eu estudo. E eu tenho clareza do que eu tô dizendo pra você. As pessoas hoje, por que
todas as redes sociais têm stories? Por que ninguém vê feed das pessoas? As pessoas fazem questão de ver os stories. Por quê? Porque as pessoas querem se conectar com a história de que não é delas. Eu preciso ver um story de alguém que é famoso, de alguém que eu queria ter aquele estilo de vida. E eu não tenho aquele estilo de vida, mas eu fico olhando para eu tentar alimentar o meu intelecto, alimentar o meu cérebro de que eu vivo aquilo. Para eu achar que eu vivo, mas eu não vivo aquilo. Entende isso? É por isso que toda rede social tem um story, porque as pessoas querem se conectar com as histórias. Mas por quê? Para que elas possam alimentar o seu próprio ego. Para que elas possam alimentar quem elas são de fato. Mas entenda que a única coisa que vai te alimentar é o próprio Criador, é o próprio Eterno. Eu sempre digo esta frase: o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Dostoiévski disse isso: o vazio do homem é do tamanho de Deus. Só Deus preenche o vazio que há em ti. Não adianta você querer procurar. Cara, as pessoas procuram Deus em tantos lugares. As pessoas procuram Deus nas drogas, na bebida, porque elas fazem disso o seu próprio Deus. Cara, essa geração está fazendo no Instagram o seu próprio Deus. Taca fogo nessa droga de Instagram. Mas entenda que o Senhor está transformando o teu coração, brother. Entenda que nesse tempo Deus está dizendo para nós que Ele quer preencher o vazio. E aí Ele olha para a mulher samaritana e diz assim para a mulher samaritana: se você beber da água que eu der para você beber, nunca mais você tornará a ter sede. Por quê? Porque só Deus pode oferecer o que sacia o coração da humanidade. Só Deus oferece o que pode saciar o coração da humanidade. Não é as redes sociais, não é um relacionamento, não é relação sexual, não é a mentira, não é o emprego, não é o carro dos sonhos, não é a casa dos sonhos, nada disso pode satisfazer aquilo que o teu coração clama. Você precisa entender que o homem foi criado para Deus. E quando o homem não vive para Deus, ele cai na maior maldade e na maior tristeza que possa existir no universo. Ele cai na pior coisa que possa existir. Os dias correm, os dias passam e com o tempo eles não vão voltar. Isso é o refrão de uma música da banda Rosa de Saron e eu amo muito. Os dias correm, somem e com o tempo não vou voltar. Basta uma chance para viver. Quando eu entendi que bastava apenas, que eu só tinha uma chance para viver, eu olhei para dentro de mim mesmo e disse: a partir de hoje, eu tenho só uma chance. O hoje nunca vai voltar, cara. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar o abraço. Nunca mais vai voltar eu olhar para minha irmã e poder brincar de esconde-esconde com ela, porque hoje ela só tem 7 anos e nunca mais eu vou poder olhar pro meu irmão, pro Isaac, e eu vou poder imitar o leão do Madagascar junto com ele, porque ele ama assistir Madagascar. Cara, é difícil esses dias, esses tempos atrás, ele veio aqui, ele sentou dentro do meu quarto, olhou aqui, no mesmo lugar onde eu estou, eu liguei o notebook, eu assisti Madagascar 1, 2 e 3 com ele 3 vezes no mesmo dia. Eu acabava o 3, eu falava, mano, eu vou estudar, e aí ele ficava imitando o leão, eu voltava no 1 e assistia 1, 2 e 3 de novo durante o dia inteiro. Mas eu precisava entender que, cara,
nunca mais esse tempo vai voltar. Eu preciso entender que vai chegar um momento onde que ele vai ser protagonista da própria história. Na verdade, ele já é o protagonista da história dele. E de fato, no dia que eu não conseguir mais ter esse tempo com ele, eu vou olhar quando meu irmão tiver 20, 30 anos e vou falar assim: eu não aproveitei esse tempo com ele. Cara, posso te falar uma coisa? Você tá me ouvindo aí? Eu tenho certeza que alguém tá pensando. Todo mundo fala isso. Sabe por que todo mundo fala pra você viver a vida doidado de uma forma intensa? Porque você ainda não vive ela intensa. É porque você está prestando atenção. Cara, eu entendo você. Eu entendo que você deixa a sabedoria porque você tem medo de ficar como o Salomão. Você tem medo. Cara, entenda que as pessoas mais sábias da história vivem sozinhas e elas aprendem a desenvolver solitude. Jesus, cara, viveu sozinho, sabe? E viveu bem. Só que, cara, você insiste em viver preso. Eu não consigo entender. Eu não consigo, de fato, eu não consigo. Sabe? E tem coisas. Eu vou te falar uma coisa. Você é um líder. Kennedy, eu não sou líder de célula nenhuma aqui no Bikingdom. Eu não perguntei isso. Tô dizendo que eu tô afirmando que você é um líder. Cara, como eu queria poder abrir o teu cérebro agora e enfiar essa live aí dentro e falar, vive isso aqui. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso te obrigar a isso. Mas olha que interessante. O texto diz assim pra gente, cara. A Bíblia vai falar isso várias vezes pra gente. Mas olha que interessante. Você é livre. Ou você é livre e você é um líder. Tá? Você é um líder. Ponto. Vou repetir. Você é um líder. Por que você precisa se sujeitar a um outro líder? Por que você precisa se sujeitar a uma outra pessoa? É porque você não é livre. É porque você é um escravo ainda. As pessoas às vezes me perguntam por que eu... Por que eu... Tudo que eu falo eu dou referência. Eu coloco aonde que eu aprendi. E eu deixo que as pessoas desenvolvam a sua vida ministerial só por uma coisa, para que ninguém dependa. Para que ninguém dependa de mim. Esses dias, uma pessoa que eu tenho discipulado, ela disse assim: Kennedy, por que você me ensina todas as coisas que você aprendeu? Por que você tenta demonstrar e tenta me fazer viver livre? Eu falo, é porque eu entendi, com base nas Sagradas Escrituras, que um líder, ele não deve prender as pessoas. Ele tem que fazer aquilo que Deus fez por ele. Eu preciso ser livre, para que vocês sejam livres. E aí o texto diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos chamou. E sabe o que é interessante nesse texto? Que o texto diz assim que o povo já tinha sido liberto. Deus já tinha morrido na cruz pelo povo de Gálatas. O evangelho já tinha sido pregado para o povo de Gálatas. E eles aceitaram aquilo. Sabe qual é o problema? É que Deus tinha libertado eles. Porém, eles não tinham sido livres. Vou te colocar como que eu estou querendo transmitir isso para você. Deus morreu para libertar o povo. Como Deus morreu para libertar você. Só que você, assim como o povo de Gálatas, insiste em viver prisioneiro pelas pessoas. É isso. Com isso você não vive bem.
Com isso a depressão toma conta de você. Com isso você quer uma necessidade de aprovação. Com isso você não desenvolve teu ministério. Com isso você vive um emprego que você odeia. Com isso você faz a faculdade que você não gosta. Com isso você tenta prender as outras pessoas a você. Com isso você tenta entrar num relacionamento que não é bom, que não é produtivo. Um relacionamento que é uma carência emocional e não uma união de pessoas para transbordar na terra. Você quer viver isso de uma forma muito intensa, porque você ainda não entendeu a liberdade de Cristo na sua vida. O que eu quero, e eu vou finalizar, pelo amor de Deus, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. O que Salomão está dizendo isso? O que Salomão está dizendo com isso é: você pode querer fazer tantas coisas, isso ainda assim será uma vaidade sua. Mas tá, vamos com calma, que talvez isso pode ser difícil para entender. Vamos com calma. Posso te falar uma coisa muito simples aqui, gente? Se você ler Eclesiastes 12, que eu espero que você tenha lido, ou que você vá ler, antes que tudo acabe na sua vida, enquanto o sol e a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, antes que tornem a vir as nuvens depois da chuva. Antes de tudo se acabar, antes que você morra nessa vida, tá? Antes que cesse o teu fôlego de vida. Antes que a pessoa que você ama morra. Antes que a pessoa que você ama morra. Salomão fala sobre isso. Viva os dias da sua vida com a mulher que você ama. E isso também são para as mulheres. Viva os dias da sua vida com o homem que você ama. Você precisa entender que se essa pessoa morrer, sabe? E aí você está vivendo de uma forma... não se doou completamente. Você está num relacionamento que não se doa completamente. Mas olha, antes que tudo isso na sua vida acabe, você precisa fazer duas coisas simples. Só duas, cara. Lembrar de Deus e viver a vida. É isso. Eu estou tentando trazer de forma simples, de forma didática, pra gente de fato, para que vocês entendam isso. Para que vocês de fato entendam isso aqui. Eu poderia abrir Eclesiastes 12 e soltar uma torre de palavras difíceis. Só que não são palavras difíceis e nem palavras de persuasão. Eu não estou usando aqui, enfim, códigos ou palavras que possam persuadir a sua mente. Eu estou de forma muito simples aqui, dizendo para você que hoje o Senhor está dizendo para você que Ele tem um plano para você. E Ele quer, de forma muito rápida, transformar a tua vida, cara. Kennedy, mas eu já estou vivendo a minha vida da forma melhor possível. O que você está vivendo hoje não é nem a sombra do que ainda há de vir. Cara, vocês são as pedras queimadas de Neemias. As pedras que estão em construção. Neemias construiu as muralhas de Jericó. Vocês são essas pedras queimadas. E está em construção. Você vai subir uma hashtag hoje lá. Eu estou em construção. Você está em construção, cara. Você está em construção. Ninguém te conhece ainda. Quando alguém tentar maltratar você, quando alguém tentar falar pra você assim, Kennedy,
ou quando alguém falar, ou perguntar pra você e falar assim, cara, é o seguinte, você é uma pessoa desprezível, você não é uma pessoa feliz, você não é... Quando alguém falar coisas pra você que não é Deus falando pra você, você olha e aponta o dedo no nariz dessa pessoa e fala assim, eu estou em construção, você nem me conhece ainda. Você pode achar que me conhece, mas você não me conhece, porque eu estou em construção. Cara, você está em construção. E por você estar em construção, nem seus pais, nem seu namorado, nem teu esposo, nem ninguém sabe o potencial que você tem. Ninguém sabe quem você é ainda. Só Deus sabe a respeito de você. Nem você sabe o que Deus pensa a respeito de você, nem você sabe quem você é. Aí a Bíblia diz que Deus escreveu, leia lá, mano. Leia essa revelação, Salmos de número 39. Porque os nossos dias foram escritos em um livro. O seu dia de amanhã já foi determinado por Deus. O seu dia já foi escrito. Quando você vai casar, quando você vai noivar, quando você vai morrer, quando você vai passar na faculdade, já foi escrito. Deus matou um cordeiro antes da fundação do mundo por você. Você nem existia e Jesus já tinha morrido por você na eternidade. Entende isso aqui? Antes de você morrer, Jesus já tinha sido sacrificado no cordeiro imolado antes da fundação do mundo pelo pecado que você vai cometer amanhã. Por que você está preso tanto nesse jugo? Por que, velho? Por que você está preso nessa vida fútil? Por que você está preso nisso? Sendo que Cristo já te libertou. Viva a vida de forma intensa. Antes que venham os dias em que você diga, não tenho neles prazer. Muda o curso da tua história, mano. Muda o curso da tua história. Entende isso aqui? Se você viver baseado no que as pessoas dizem, mano, eu vou te falar uma parada muito doida. Eu toquei uma vez, eu me lembro disso, que claramente era uma noite de louvor e o batera do grupo de louvor da igreja, eu tocava violão, o batera, e eu tava aprendendo a tocar violão, o batera do grupo de louvor deu a louca e falou, não vou. As pessoas olharam pra mim, aí o líder do louvor disse assim, não, então o Kennedy toca bateria, porque eu também tava aprendendo a tocar bateria. Eu aprendi a tocar tudo numa pancada só. Quando o líder do louvor disse isso, o restante dos músicos disseram assim, o Kennedy não sabe tocar. Eu olhei pra aquilo, falei, mano, eles têm razão, eu não sei tocar. Naquele dia, o batera foi pro culto. Doente, mas foi. Sabe o que aconteceu? A gente não tocou aquele dia, a gente foi embora, todo mundo foi bravo embora. Só que, enfim, isso não era um juízo de Deus, nada a ver. Mas todo mundo falava que eu não sabia tocar, mas ninguém me dava aula. E eu disse, já que eu não sei tocar, eu vou orar 1000 vezes mais. Eu vou estudar 1000 vezes mais para que eu comece a tocar esse trem. E eu me lembro, cara, de forma muito, sabe, muito clara, quando anos e anos se passaram, E no dia que eu disse pra eles que eu iria sair da banda, falei, cara, eu não vou tocar mais. Eles perguntaram por quê, eu falei assim, porque Deus me chamou pra uma outra coisa. Deus não quer que eu ganhe alma atrás de um teclado. Deus quer que eu ganhe alma de outra forma. Deus quer algo diferente. Eu vou trabalhar com juventude. Eu vou viver por eles. Quando eu disse isso, eu falei em lágrimas. E eles falaram assim, gente... Ele falaram assim pra mim, Kennedy, enquanto a gente só pensava em tocar, você só pensava em adorar. Eu entendi uma coisa quando ele disse aquela frase. Por conta de mim, cara, pouco importa a minha vida. Eu só tô tentando te dizer
que se eu vivesse baseado naquilo que as pessoas falaram sobre mim, minha vida hoje, eu não estaria aqui fazendo essa live. Não estaria. Todo mundo falou para Jesus que ele não era o Filho do Homem, que ele não era o Messias, mas ele sabia quem ele era. E só por causa disso você está aqui. Qual que é a conclusão da vida? Qual o sentido da vida? Qual que é a conclusão dela? Eclesiastes 2, verso 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Bom, o que eu tenho que fazer a partir de hoje, Kennedy? Você só precisa fazer isso aqui. Temer a Deus, guardar os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Dado esse final, eu quero que Deus te abençoe muito. Jesus, que Deus abençoe cada pessoa aqui que assistiu, que participou dessa live, quem vai assistir ainda. Que nós possamos temer ao Senhor e guardar os teus mandamentos. Traga liberdade de mente, liberdade espiritual para essa geração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tamo junto.